Nesse vídeo eu vou trazer para vocês as seguintes questões. Chegou a hora de vender Banco do Brasil com a recente fala do Lula referente ao Banco do Brasil? Aproveitando também essa alta que houve nas ações, será que eu vou vender total ou parcialmente as minhas ações? Então vamos ao vídeo. Salve, salve investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar, você clica no botãozinho vermelho de inscrever-se para ajudar esse canal, tá bom? E olha, acabou de sair uma notícia em diversos veículos de imprensa a respeito de uma fala do Lula, em que ele teria prometido enquadrar o Banco do Brasil e também criaria ali ministério para pequenas empresas, ou seja, vai aparelhar o Estado ainda mais, né? E aqui, por exemplo, ele teria dito que o Banco do Brasil age como um banco privado, mas caso o Lula não saiba, o Banco do Brasil tem natureza jurídica de direito privado, porque ele é uma sociedade de economia mista, então a ignorância dele é manifesta. E veja só, ao contrário, por exemplo, da Caixa Econômica Federal, esta sim é uma empresa completamente estatal. Aí ele teria dito aqui, por exemplo, que o Banco do Brasil pensa como banco privado. Ora, Sherlock Holmes. E engraçado que o TCU já falou há muito tempo que empresas estatais, principalmente um Banco do Brasil, não se submete a todas as regras de direito público, em especial o dever de licitar com a atividade fim da empresa, porque ela visa sim o lucro. E tem uma completa ignorância essa fala dele. Na verdade, populista, né? Ignorância também porque ele não sabe disso. E aí ele disse que o Banco do Brasil precisa ser enquadrado. Olha só que fala autoritária, né? Segundo ele, bancos públicos precisam ser bancos públicos. Até disse aqui que não quer que nenhum banco público tenha prejuízo, mas nós não queremos que eles tenham os mesmos lucros do banco privado. É impressionante isso aqui. É uma contradição interna insolúvel que ele faz parecer algo incrível. Uma empresa privada, ou ela busca o lucro, ou ela não busca o lucro. Não tem meio termo. Então, para você conferir aqui comigo, confesso que eu fiquei um pouco estressado com essa fala, vamos ver aqui o trecho, inclusive que foi gravado no YouTube, dele falando essas asneiras. A partir do momento aqui, 1h55 do vídeo, eu vou acelerar só um pouquinho, 1.25, tá? Então vamos lá. E vamos colocar o Banco do Brasil, porque o Banco do Brasil parece bonzinho se tiver orientação governamental. Porque se não tiver orientação, a burocracia do Banco do Brasil pensa como banco privado. Então é preciso que a gente enquadre o Banco do Brasil e nós vamos votar com o objetivo de fazer os bancos públicos virarem bancos públicos. Nós não queremos que os bancos públicos tenham nenhum prejuízo, mas nós não queremos que eles queiram ter os mesmos lucros do banco privado. Eles têm que prestar uma função social a esse país. Da mesma forma o BNDES. O BNDES vai ter que deixar de fazer empréstimo para as grandes empresas e vai ter que se dedicar para emprestar para pequenos e médios empresários, para pequenos e médios empreendedores, porque o restante pode tomar empréstimo em dólar em qualquer lugar. Não, seria bom se fosse do jeito que ele tá falando, mas acontece que no governo PT, o que acontecia? O dinheiro ia para Cuba. Impressionante. Mas o pequeno não tem. O cara que quer abrir um bar, o cara que quer abrir uma pizzaria, o cara que quer fazer uma sorveteria, o cara que quer abrir um restaurante, o cara que quer fazer um instituto de beleza, essa gente não tem financiamento. E se pegar financiamento, quebra. Porque ninguém consegue pagar 14, 16, 18 ou 20% de juros ao mês. Não, olha a mentira deslavada. Eu vou mostrar aqui pra vocês como é mentirosa essa fala dele. Eu vou até repetir aqui. 16, 18 ou 20% de juros ao mês. Financiamento de 12, 14, 16, 18% de juros ao mês. Eu vou pegar aqui para vocês, mesmo com a taxa de juros hoje nas alturas, hein? A média de mercado de uma operação de cheque especial pessoa física, que são dos juros mais altos do país. Veja só a taxa mensal. Varia de 1,44% ao mês ao máximo de 9%. De onde que ele tirou isso? Ele pegou juro de cartão de crédito da época do governo Dilma, que a taxa de juros estava ainda mais alta. Entendeu? Ele mente descaradamente. Então, vocês perceberam que, segundo ele, vai haver interferência no Banco do Brasil. E aí você pode estar se perguntando, Luan, diante dessa alta expressiva que teve nas ações no último ano e também no último mês aqui subindo quase 27%, acompanhando esse rally de alta do Ibovespa, será que chegou a hora de aproveitar esse momento para vender total ou parcialmente as ações de Banco do Brasil? Já que se o Lula vencer as eleições, ele pode fazer o lucro do banco despencar e consequentemente a cotação? Primeiro ponto, quando a gente adquire ações de empresas estatais, por mais boas que elas sejam, é óbvio que sempre tem ali inerente o risco político de intervenção governamental. Afinal, um governo dura apenas 4 ou 8 anos e entra
outro governo muitas vezes com uma visão completamente diferente, inclusive essa visão do Lula de que as empresas estatais não devem buscar a maximização dos lucros para os seus acionistas, lembrando que a União é a principal acionista do Banco do Brasil. Então por que afinal compramos ações de estatais? Principalmente eu que me considero libertário. Diante do desconto, é como diz Howard Marks, o risco ele é proporcional ao preço que você paga. De tal modo que existem ativos que ainda que sejam muito arriscados e sejam esquecidos por todo mundo, como era o Banco do Brasil até um pouco tempo atrás, e hoje é recomendado por várias casas de análise e compra, isso faz com que o papel fique extremamente descontado, com um risco inclusive desproporcional ao retorno que ele pode ensejar ao acionista, dependendo do preço que ele paga. Por exemplo, hoje, acima dos R$40, você precisa de muita cautela ao comprar Banco do Brasil, principalmente com essa recente fala aí do Lula, já que ele lidera também as pesquisas aí eleitorais que vão sendo feitas semanalmente aí. Nós não sabemos o que pode acontecer, mas ele tem grande chance de vencer. Então isso gera um temor razoável de interferência governamental, principalmente porque ele pode colocar pessoal lá dentro do Banco do Brasil que não esteja comprometido com os acionistas, mas em ficar liberando um monte de empréstimo que inclusive vai gerar uma inadimplência absurda. E aí você já viu, né? Os resultados despencam. E veja só, o Banco do Brasil hoje está negociado a 5 vezes lucro. O PVP do banco subiu, né? Mas ainda está descontado. Eu comprei um PVP de 0,5 quando estava R$30. O banco está crescendo forte seus lucros. Durante esse governo, acabou crescendo ainda mais. O banco, no semestre, acumulou um lucro líquido recorde de 14,4 bilhões de reais no semestre, lucrando no trimestre 7,8 bilhões de reais. Esse lucro é superior ao lucro apresentado pelo Banco Itaú. Sim, Lula, o Banco do Brasil está lucrando como bancos privados. E assim deve ser, já que inclusive a União, que é a principal acionista e a União é o governo, se beneficia disso ao receber dividendos gordos advindos do Banco do Brasil. E esse dinheiro tem que voltar para a sociedade. E se você quer ser um governante do país, então você deveria se alegrar com o Banco do Brasil lucrando forte, já que sobra mais dinheiro de dividendos para você poder então praticar as suas políticas governamentais. Deixa eu lembrar também que o Banco do Brasil no trimestre apresentou ali um ROI de 20%, ROI de Banco Itaú, hein? E pelo jeito o Lula não se importa com isso aqui. Lembrando também que o banco revisou sua projeção de guidance, o lucro que já ia ser recorde para o ano de 26 bilhões, passou a ser uma projeção de lucro de 30 bilhões de reais. Isso dá um dividendo anual por ação superior a R$4. Isso porque o payout do banco é de 40%, ou seja, 12 bilhões de reais em dividendos, sendo que a metade disso é da União. Então 6 bi vai para a União. Veja só para você que ainda não sabe, a União tem 50% mais um das ações com direito a voto. Como o Banco do Brasil está no novo mercado, 50% mais um do capital social, 20% capital estrangeiro e 27,5% restante do capital aqui em free float no país. Então 6 bi na mão, garantido da União. Se você dividir 12 bilhões pelo número de ações que existem do Banco do Brasil, que é 2,8 bi, você vai chegar ali a R$ 4,18 de dividendo por ação. Isso, para quem tem Banco do Brasil a um preço médio de R$30, dá um dividend yield de quase 14%. Olha só o retorno que o banco está proporcionando. Mesmo nas cotações atuais, de R$ 42,70, já é um yield de quase 10%. Um preço teto possível aí para Banco do Brasil, pensando no yield de 9%, seria R$ 46. Mas mesmo assim, diante desse risco político aí que acabamos de tratar, eu fico cauteloso acima dos R$40. E aí sobre o retorno que eu tive com o Banco do Brasil aqui na carteira, você vê aqui que meu preço médio é R$ 30,12 e o preço médio ajustado pelos dividendos R$ 27,47. Então eu já tive um retorno aí, só de valorização, de aproximadamente 50%, mais dividendos que já foram pagos, 60% aí de retorno com o Banco do Brasil. E aí você poderia me perguntar, Luan, então tá na hora de vender aí pelo menos uma parte, é a maior posição da carteira, 4.300 ações, hoje está representando ali ó, quase 48% da carteira. Então, seria o caso de rebalancear? Olha, vocês sabem que eu não sou muito a favor de rebalanceamento de carteira. O banco subiu muito porque os resultados subiram muito e os dividendos subiram muito. Então, essa alta veio acompanhada de uma justificativa. Então, não é por esse simples motivo que você vai vender total ou parcialmente as suas ações. A venda tem que vir acompanhada de uma justificativa muito plausível, porque a venda é uma exceção. Então, essa simples subida aqui do Banco do Brasil é insuficiente para a venda, ainda que parcial das ações. Isso na minha visão. Não é recomendação de compra ou de venda das ações. Mas, em somatório, a fala do Lula justifica-se vender total ou parcialmente as minhas ações? Olha, totalmente nem pensar. Porque meu preço compensou esse risco. Quando eu comprei o Banco do Brasil, eu já sabia que poderia vir esse tipo de coisa. Essa interferência governamental. Agora, parcialmente, dar uma zeradinha ali e colocar os recursos em ações que sejam totalmente privadas, valeria a pena? Eu também não vou fazer isso. O que eu vou fazer então? Só não vou comprar mais. Principalmente acima de R$40. Só vou comprar Banco do Brasil abaixo dos R$35.
R$5 diante dessa situação. Por isso, vou seguir ali o conselho do Lírio Parisotto. Tentar ser frio igual bunda de pinguim e ficar quietinho, porque o retorno do mercado financeiro, aqueles retornos efetivamente altos, só vem quando você fica parado. Essa é a lição dos grandes investidores e isso é praticamente unânime. Ficar girando patrimônio, se mexendo, isso só enriquece intermediários financeiros. Além de tudo, não quero ficar pagando imposto de renda também, prefiro correr o risco, entre aspas, de ficar parado com as minhas ações. E vocês acham que isso aqui é fácil? Não é fácil. É óbvio que o meu lado emocional, muitas vezes, tenta fazer com que eu cometa alguma cagada, principalmente com esse tipo de situação que realmente me irrita, mas eu tento lutar contra isso, porque é isso que precisa fazer o investidor, colocar o seu lado racional para funcionar, quando ele se vê tentado ali a tomar decisões completamente no calor do momento, diante de rumores, porque apesar de tudo, ele falou isso, ele falou, mas ainda não passa de rumor, porque a gente sabe que político, em momento de campanha, fala um monte de asneira e depois não vem a concretizar, mas também não posso garantir nada, né? Por isso a reticência e a cautela na compra de novas ações, não vou vender, tô falando na compra. Mas é isso, já vai deixando aqui nos comentários qual a sua visão a respeito do assunto, o que você vai fazer como investidor em relação às ações do Banco do Brasil, vai vender, vai comprar, o que você vai fazer no momento. E eu espero que você entenda que a minha crítica aqui não foi uma crítica de cunho político, a minha crítica é como investidor de Banco do Brasil, e você como investidor do Banco do Brasil deveria pensar da mesma forma, porque o político, não interessa se é direita ou de esquerda, ele está dizendo que vai prejudicar as suas ações, é só isso. Espero que você entenda, que eu sei que o pessoal aqui é muito dividido no canal. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse aqui é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!